Nós vamos avançar com nossos estudos nesta série que estamos fazendo, Esperança para um Mundo em Crise. Estamos vivendo em um mundo que está passando por uma crise sem precedentes, em todas as áreas, em todos os âmbitos. E nós estamos estudando o livro de Daniel, um livro profético por sua natureza de profecia apocalíptica, apontando para o final dos tempos, nos revelando como acontecerão o final dos tempos, como acontecerão as coisas. E mais, o livro de Daniel também nos revela quando acontecerão as coisas. E nós estamos aprendendo pelo livro de Daniel que Cristo Jesus está às portas. Diga amém. Jesus está voltando. Falta pouco. Amém. É lógico que nesses dias finais da história desse mundo passaremos por provas, por provações, por lutas. Sim, estamos passando. Se intensificarão? Sim, se intensificarão. Mas Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, quando vocês virem estas coisas acontecendo, exultai, erguei a vossa cabeça e vos alegreis. Amém? Jesus está voltando. Ó queridos, eu tenho orado muito, eu tenho buscado muito ao nosso querido Deus, e cada vez que eu venho aqui à frente para pregar, para apresentar a palavra, vocês não sabem a luta que eu passo. Senhor, abençoa-me, eu tenho que falar aquilo que o Senhor tem para falar, e eu fico pensando, meu Deus, Jesus está às portas, e eu tenho uma igreja para despertar, tem um povo para despertar que nos acompanha, milhares através da internet. Temos famílias que precisam despertar, pais que estão ali indolentes, sonolentos, filhos, jovens que estão se perdendo nas coisas deste mundo. Por Deus, Jesus está voltando, não há mais tempo a perder. Agora, é verdade que quanto mais próximo estivéssemos da volta de Jesus, mais Satanás jogaria com mais força para nos derrotar. Você está aqui porque você está buscando a Deus. Louvado seja Deus por isso. O tema de hoje, preparação para o juízo final. Preparação para o juízo final. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora comigo, no livro de Daniel. E nós vamos, no estudo de hoje, avançar com o capítulo 8 do livro de Daniel. No nosso último estudo, estudamos Daniel capítulo 7, nós vimos revelado, estampado o anticristo. Uma revelação forte, uma revelação dura, uma revelação que mexe com tudo aquilo que nós temos conhecido, e muitas pessoas ficam alarmadas com a revelação do anticristo. Se você ainda não assistiu, não acompanhou esse estudo, volte no estudo anterior, o anticristo, Daniel capítulo 7. Hoje, preparação para o juízo final, Daniel capítulo 8. E eu convido você para manter a sua Bíblia aberta desde agora, e também estar orando por mim, por nós, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Daniel capítulo 8, versículo 1. Acompanhe comigo. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Qual visão que ele havia tido a princípio? Do capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 1 diz: no primeiro ano de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, um sonho. Agora era o terceiro ano. Daniel capítulo 8, versículo 2 em diante. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Versículo 3. Então levantei os olhos e eu vi, disse Daniel. O que foi que Daniel viu? Bom, ele disse: eis que diante do rio estava um carneiro,
o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e ele dava amarradas para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Bom, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Essa primeira parte da visão de Daniel, visão esta em que ele vê 2 animais. Quais são os animais? Diz para mim, igreja. Um carneiro e um bode. O carneiro diz que ele tinha 2 chifres, eram 2 chifres grandes, notáveis, não é verdade? Mas um chifre cresceu mais do que o outro. Na profecia, conforme nós estudamos no nosso último estudo em Daniel capítulo 7, um animal representa o quê? Você lembra? Um poder, um rei ou um reino, não é verdade? Nós vimos em Daniel capítulo 7, 4 animais. E de acordo com o estudo que nós estamos fazendo, temos feito ali, o livro de Daniel, ele apresenta um princípio que é repetição e expansão. Lembram-se ali? Onde no capítulo 2 nós temos uma visão da estátua, conforme nós temos aqui a estátua, cabeça de ouro, etc., peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Nós temos 4 metais. Em Daniel, no capítulo 7, nós vimos 4 animais, sendo que cada animal representava um poder, um reino, assim como cada metal da estátua também representava um reino, e são os mesmos reinos, os mesmos domínios, onde a cabeça de ouro representava a Babilônia, e o leão de Daniel capítulo 7 também Babilônia, o peito de prata a Média e a Pérsia, e aí nós temos o urso, depois o ventre de bronze, nós temos o leopardo representando a Grécia, as pernas de ferro, depois o animal terrível, espantoso, representando Roma. Lembra que o urso ali, conforme nós lemos e estudamos em Daniel capítulo 7, um dos seus lados ficou maior do que o outro? Não é parecido com esse carneiro, cujo um dos chifres ficou também mais alto do que o outro? Bom, isso nos leva a entender que muito possivelmente este animal, o carneiro de Daniel capítulo 8, represente então a Média e a Pérsia. Será que isso é assim mesmo? Bom, a Bíblia vai revelar para nós, e no versículo 21 do capítulo 8 de Daniel, você pode acompanhar na sua Bíblia e mesmo na tela, quando Daniel pede uma explicação, ele fica sem entender a visão, bom, vem um anjo e explica para ele, versículo 21, olha o que diz lá: mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre entre os olhos é o primeiro rei, simples assim. Ou seja, perdão, eu li o versículo 21, era para ler o versículo 20. Nós estamos falando do carneiro ainda. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste, versículo 20.
Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis de onde? Da Média e da Média e da Pérsia. Bom, aí, da Média e da Pérsia. Respondido. Versículo 21, agora sim, né? Nos diz o quê? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o ter sido quebrado levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Veja, este bode peludo que tinha um chifre notável ao primeiro rei, qual foi o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande veio assim varrendo o mundo antigo, conquistando tudo e todos, mas com apenas 33 anos ele morreu. Só 33 anos. No entanto, da sua morte surgiram então a divisão do domínio greco-macedônico em 4 reinos, em 4 domínios de 4 dos seus generais, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. A Bíblia revela. Bom, este bode diz que ele vinha voando assim como o leopardo, não é verdade? Com 4 asas, do leopardo de Daniel capítulo 7, ele atingiu o carneiro, o destruiu, atacou, quebrou os chifres, lançou, pisoteou, o matou e não havia força no carneiro para o resistir. E agora, assim que o chifre grande foi quebrado, surgiram outros 4 e representa aí o domínio completo do reino, do domínio greco-macedônico. A Bíblia está revelando para nós. Fica uma pergunta no ar. Por que não está aparecendo aqui Babilônia? Olhe para essa tela e veja comigo. Nós temos ali o paralelo, né? De repetição e expansão, como nós temos colocado. Daniel capítulo 2, cabeça de ouro, o leão. Daniel capítulo 8, não aparece. Peito de prata, o urso, agora o carneiro, em Daniel capítulo 8, representando a Média e a Pérsia. A revelação bíblica claramente nos mostra que o ventre de bronze e o leopardo, agora também o bode, em Daniel capítulo 8, representam o domínio greco-macedônico. Mas a visão de Daniel não para aí. Deus continua revelando a ele algo mais e tão mais importante. Versículo 9 agora, acompanhe comigo. Diz o quê? De um dos chifres, Daniel 8, versículo 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Em quais direções, igreja? Ele se tornou forte para o sul, ele se tornou forte para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa representa o norte. E ele cresceu até atingir então o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Ele deitou por terra a verdade e o que ele fez prosperou. Notem, você precisa observar agora na Bíblia alguns detalhes. Detalhe número 1. Quando nós lemos no versículo 9 de um dos chifres, essa tradução não é a melhor do original hebraico. A propósito, agora no capítulo 8 de Daniel, nós voltamos ao hebraico, sendo que do capítulo 2 até o capítulo 7, a escrita é em aramaico. Essa não é a melhor tradução, a tradução ao pé da letra de Daniel 8, versículo 9, ao invés de ser de um dos chifres, ao pé da letra é de um deles. De um deles, de onde? Bom, para nós entendermos, temos que ler o versículo 8. Veja o que diz o versículo 8 de Daniel 8. Diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para onde? Para os 4 ventos do céu. De um deles, de um dos chifres ou de um dos ventos? De um dos ventos. A gramática hebraica nos revela claramente que esse deles se refere a um dos ventos. De um dos ventos surgiu um chifre pequeno.
E este chifre pequeno, ele tem um domínio em duas dimensões revelados aqui no livro de Daniel capítulo 8. A primeira dimensão do domínio do chifre pequeno, ela é horizontal. Veja, e nós acompanhamos vendo isso no versículo 9, diz o quê? De um dos ventos, ou de um deles, saiu um chifre pequeno e se tornou forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Bom, se ele se torna forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, que representa o norte, ele está tendo um domínio geográfico, certo? Para o sul, para o norte e para a terra gloriosa, ou seja, para o oriente e para a terra gloriosa, ou seja, ele vem do ocidente, representando o Império Romano que vem dominando. E o primeiro domínio do Império Romano qual é? Ele é horizontal, ele é geopolítico, como nós vimos, certo? Mas de pronto para o versículo 10 já muda a direção do domínio do chifre pequeno. Qual é a direção que agora nós vemos? Versículo 10, Daniel 8, diz o quê? Diz assim: e ele cresceu até atingir o exército dos céus. Ele cresceu até os céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Do príncipe do exército dos céus, ele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, o exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. O chifre pequeno, ele deitou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou. Vocês perceberam que de pronto deixa de ser um domínio em dimensão horizontal agora para ser também vertical? Ele atinge o exército dos céus, ele se engrandece até o príncipe do exército dos céus. Quem é o príncipe do exército dos céus? Cristo Jesus. Ele atinge o santuário do príncipe do exército, tira o sacrifício diário ou contínuo, deita por terra a verdade, destrói a verdade. Esse chifre pequeno atuando agora numa dimensão vertical representa não mais o Império Romano, mas Roma modificada de forma diferente. Representa agora Roma cristã papal, como nós vimos. Quais são as semelhanças do chifre pequeno de Daniel capítulo 7 para o chifre pequeno de Daniel no capítulo 8? Lembra que nós estudamos no nosso estudo anterior que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 representa o anticristo? Acompanhe na tela, veja na tela o que diz lá. Diz Daniel capítulo 7, o chifre pequeno, em Daniel capítulo 7, diz que ele devorava e fazia em pedaços. Em Daniel capítulo 8, no versículo 24, diz que o chifre pequeno, então, causará estupendas destruições. Segundo ponto, ele se levanta, em Daniel 7, contra Deus. Ele é contra Deus, ele se coloca também no lugar de Deus, é o anticristo, como nós estudamos. Em Daniel capítulo 8, versículo 11, diz que ele se levantará até o príncipe do exército, Cristo Jesus, próprio Deus. Terceiro ponto, diz que ele perseguirá o povo de Deus, Daniel 7, 25, e ele destruirá o povo santo, Daniel 8, 24. Ele mudará a lei de Deus, Daniel 7, 25. Ele destruirá a verdade, Daniel 8, 12. Ele será destruído por completo, em Daniel 7, 25. E ele será quebrado, não por mãos humanas, em Daniel 8, 24. As semelhanças nos revelam que o poder, o domínio do chifre pequeno de Daniel capítulo 7 é o mesmo de Daniel capítulo 8. Ou seja, conforme você pode ver agora também na tela, nós temos então a sequência em Daniel capítulo 8. O carneiro representando a Média Pérsia, o bode representando a Grécia. Você tem o chifre pequeno atuando de maneira horizontal, representando o quê? Roma imperial,
Depois o chifre pequeno atuando numa dimensão vertical, representando Roma papal. E aí nós paramos então o nosso estudo por enquanto. Vocês estão vendo ali o paralelo? Está claro, está fácil de entender? Bom, essa é a revelação de Deus para nós. Veja o que mais diz ali, acerca desse chifre pequeno. Versículo, e o poder romano. Versículo 23 em diante. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem de que forma, igreja? Despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Versículo 26, então, a visão da tarde e da manhã é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque ela se refere a quanto? A dias distantes. Interessante que no versículo 15, veja agora o versículo 15 de Daniel capítulo 8, quando ele teve a visão, diz o que? Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de entre as margens do rio Ulai, e gritou e disse: Gabriel, dá a este a entender a visão. Veio, pois, para perto onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere a quando? Ao tempo do fim. E o versículo 18 diz: falava ele comigo quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e ele disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Queridos, esse domínio, chifre pequeno, agora em Daniel capítulo 8, nós temos então uma revelação um pouco mais detalhada do que ele faria, o anticristo, a besta de Apocalipse 13. E eu quero convidar você agora para voltar comigo, a fim de nós vermos esses detalhes que estão ali a partir do versículo 10 de Daniel 8. Diz o quê? Ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Olha para mim, igreja. Ponto número 1. O chifre pequeno, quando diz que ele atinge o exército dos céus, essa palavra exércitos tem que ver com aqueles que oficiavam no santuário. Entenderam bem? Então tem que ver com o santuário de Deus, agindo e atuando, e atuavam no santuário. Segundo ponto, versículo 11 agora. Sim, ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Bom, a gente subentende que o príncipe do exército é Cristo Jesus, não é verdade? Vamos ver isso no livro de Daniel. Veja Daniel, vire uma página aí da sua Bíblia, capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. O que diz lá? Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Miguel, um dos príncipes. Veja, versículo 21 do mesmo capítulo 10 agora. Diz o quê? Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel. Quem é ele? O vosso príncipe. Veja agora no capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Que diz lá:
Neste tempo se levantará Miguel. Quem é ele? Ele é o grande príncipe. Quem é Miguel nas Escrituras? Miguel, no hebraico, significa quem é como Deus. Não há ninguém como ele. Quando Satanás, ou melhor dizendo ainda, Lúcifer quis erguer o seu trono às alturas e ser como Deus, então um dos títulos para Cristo Jesus, antes de se tornar homem vindo a este mundo, era Miguel. Quem é como Deus? Miguel, sempre que aparece na Bíblia, é a figura de Cristo Jesus contendendo diretamente contra Satanás, o seu grande adversário. Ele, Cristo Jesus. Ele é o príncipe dos príncipes, o grande príncipe. Como é que ele aparece aqui? Veja o que diz Daniel capítulo 10, versículo 5. Diz o quê? Daniel capítulo 10, versículo 5. Diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de quê? De linho, em cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Quem era este homem? Bom, era o príncipe dos príncipes, Miguel. Dentro do contexto, ele estava vestido de quê? De linho. De linho. Qual é a importância disso para nós compreendermos isso? Bom, em primeiro lugar, quando nós vamos a Daniel no capítulo 8, nós não temos mais animais conforme nós vimos ali em Daniel capítulo 7. Animais impuros e híbridos, não é verdade? É um leão com asas, é um urso com costelas na boca, é um leopardo alado com 4 cabeças, é um animal terrível, espantoso. Em Daniel 8 nós não vemos isso. Nós vemos 2 animais, um carneiro e um bode. Sabe por que um carneiro e um bode? Número 1, na Bíblia são animais puros. Número 2, o carneiro e o bode eram usados no ritual do santuário. Por que não aparece mais Babilônia? Por que não há outros detalhes de outros domínios ali? Aparece só o chifre e não um outro animal. Porque propositadamente Deus quis ressaltar na mente de Daniel e dos leitores de Daniel capítulo 8, de que a referência a qual está sendo feita ali é do santuário celestial e o ritual do santuário. Estamos juntos? Veja, nós temos então esse chifre pequeno que atinge o exército do santuário. De qual santuário? Do santuário da terra ou do santuário do céu? Celestial. Ele atinge o príncipe do exército. Quem é ele? Bom, essa palavra príncipe no hebraico é uma palavra que foi traduzida por príncipe para nós, mas é um termo técnico hebraico para se referir exclusivamente ao sumo sacerdote do santuário. Vocês estão vendo? Então, Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele está vestido de linho. Linho era a vestimenta do sumo sacerdote. Sabe quando que ele vestia linho? Ele vestia linho no dia do juízo. É o dia da expiação, conforme os rituais do santuário terrestre que Deus havia dado como modelo para nós entendermos. Dia da expiação. Mas como pode esse chifre pequeno, esse poder, o anticristo, atingir o próprio sumo sacerdote no santuário celestial? Como pode esse poder, o anticristo, a igreja romana, atingir o santuário de Deus que está nos céus? Não estamos falando do santuário na terra. Sabe por que isso é tão claro? Por vários motivos, vou citar somente 2 para vocês. Número 1, quando Jesus disse lá nos sinais da vinda dele, em Mateus capítulo 24, no versículo 15, ele diz assim:
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, da qual fala Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quando virdes, Jesus está apontando para o futuro. Isto é uma prova, dentre tantas outras, ao contrário do que muitos creem, de que este chifre pequeno se referia a Antíoco Epifânios IV, um rei do domínio grego que veio da linhagem dos Seleucidas. Não tem como isso. Segundo ponto, quando nós vemos o domínio e os reinos, ok? Colocados na profecia, lembram ali? Babilônia, de 605 a 539 a.C. Acompanhe comigo. Depois a Média Pérsia, 539 até 331 a.C. Depois nós temos a Grécia, 331 até 168 a.C. Aí dominou Roma, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, animal terrível e espantoso. Depois então veio o quê? Depois veio o domínio do chifre pequeno, Roma cristã papal, que dominou de quando a quando? Dominou, segundo Daniel capítulo 7, versículo 25, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que se deu desde quando? De 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. O que isso significa? Depois de Cristo, 538, até 1798 depois de Cristo. Eu pergunto para você, havia santuário na terra em 538 depois de Cristo? Sim ou não? Não tinha mais santuário na terra. Por que não? Bom, simples. Motivo número 1. No ano 31 da nossa era, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele dá o último brado, está consumado, e a Bíblia diz que quando ele expirou e entregou a sua vida por amor a nós, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E naquele momento, todos os rituais do santuário celeste, terrestre, melhor dizendo, haviam alcançado o antítipo, ok? Cristo Jesus, Ele era o Cordeiro de Deus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ponto final. O santuário na terra deixou de ter valor, não tem mais valor, acabou. Estamos juntos? Ponto número 2. Embora o povo de Israel, a liderança sacerdotal, etc., ainda continuasse fazendo os rituais do santuário, que não tinham mais significado, porque o próprio Cordeiro de Deus havia morrido para tirar o pecado do mundo, no ano 70 da nossa era, quase 40 anos depois da morte de Jesus, o que aconteceu? Os romanos, o Império Romano, veio em Jerusalém e destruiu o santuário. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Ponto final. Ou seja, não havia mais significado pela morte de Jesus, e mesmo o prédio, o santuário físico, tinha sido destruído. Isso são provas evidentes e claras de que o chifre pequeno não está atacando um santuário na terra. Ele está atacando um santuário onde? No céu. Estamos juntos? Está dando para entender aqui, tranquilo? Aí vem um ponto de interrogação. Como é que o diabo poderia usar um poder na terra, que é representado pelo anticristo, a igreja romana, para destruir o santuário de Deus? Como pode isso? Como pode um poder terreno alcançar e destruir a verdade? E o próprio príncipe do exército, sumo sacerdote Cristo Jesus. Bom, é muito simples. Muito simples.
Lembra que nós lemos no estudo anterior sobre o anticristo? Conforme nós temos lá em Tessalonicenses. Vamos abrir a Bíblia lá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Só para nós refrescarmos a nossa memória, olha o que diz lá. Versículo 3 em diante: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de fazer o quê? Assentar-se no santuário. Bom, mas esse que se assenta no santuário aqui, quem é? Ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele se assenta no santuário, fazendo o quê? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se colocando no lugar de Deus. O que foi que a igreja romana, e o domínio papal fez durante os 1260 anos, desde 538 até o 1798? Começou a adulterar e dar as verdades bíblicas adulteradas, transviadas, nos revelando que, número 1, a palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 4, versículo 8, sobre adoração, diz o quê? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Lucas 4, versículo 8. No entanto, o líder romano diz ser o vicarius filii Dei, o substituto do Filho de Deus na terra. Sabe o que isso significa? Aquilo que Satanás não conseguiu no céu, ele realizou através da sua igreja, da igreja romana aqui na terra. Ponto número 2. Veja Cristo e o anticristo. Veja o príncipe dos príncipes e o príncipe das trevas do lado. Jesus Cristo, a palavra de Deus nos revela que a salvação só se dá única e exclusivamente através do Cordeiro de Cristo Jesus. Agora o anticristo diz o quê? Você pode comprar a sua salvação através de uma indulgência. Compre o seu lugar no céu, um lugar para você no céu. Cristo Jesus é revelado a nós que o perdão nós só temos no Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, conforme disse João no capítulo 1, versículo 29. Agora o anticristo diz o quê? Ei, você quer perdão dos pecados? Faça penitências, peregrinações. Suas obras trarão a você e darão a você o mérito do perdão dos pecados. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 o quê? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, homem. E a igreja romana coloca os sacerdotes como mediadores, santos, homens mortos como mediadores, a própria mãe de Jesus como mediadora. Mas a Bíblia revela, não eu, que o único mediador é Cristo Jesus, homem. Único. O que a igreja romana faz durante esses 1260 anos, de 538 a.C. até o 538 depois de Cristo até o 1798 depois de Cristo? Simplesmente ela tira da mente das pessoas de que existe um santuário no céu, um mediador no céu, salvação através do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus que morreu por você e por mim, por todos nós, e que Ele apresenta ao Pai no céu o seu sangue para perdão e expiação dos nossos pecados. A igreja romana tirou tudo isso e coloca um santuário na terra. Sabe por quê? Porque quando você entra numa igreja romana, você não está entrando em uma igreja, num local de adoração, a casa de Deus tão somente. Você está entrando num santuário, num templo. Lá é feito sacrifícios, há um sacerdote à frente.
Quando você vem a uma igreja adventista do sétimo dia ou uma igreja evangélica, você não está entrando literalmente num templo, embora nós usemos essa terminologia templo, agora de uma forma diferente para se referir à igreja, mas não é um templo como era no passado. Aqui na frente não é altar, aqui na frente é uma plataforma, aqui está pregando um pastor, um ministro do evangelho, não um sacerdote, porque o único sacerdote é Cristo Jesus. Aqui na frente não se faz sacrifício, aqui se faz o quê? Prega-se a palavra. Mas na igreja romana você tem um templo, santuário, sagrado coração de Jesus, santuário, isso, aquilo, outro. Lá na frente não é só uma plataforma com púlpito, é um altar, onde a cada serviço é feito sacrifício da missa, onde aquele que é o sacerdote diz ter o poder de criar o próprio Cristo. Ele é maior que o próprio Deus, porque ele tem poder de criar o próprio Deus. O sacrifício da missa. E ele compartilha para que você tenha o perdão. E você, havendo confessado os seus pecados, ele diz assim: vá, faça isso e aquilo outro, e eu te perdoo. Ele diz assim: ego te absolvo, eu te perdoo dos teus pecados. Sabe o que isso significa? Significa que você não precisa de um santuário no céu, porque você tem um santuário na terra. Você não precisa de um mediador no céu, porque você tem mediadores na terra. Você não precisa de um sacrifício que foi feito na cruz por você e por mim, porque a cada missa é feito um sacrifício na terra para o perdão dos teus pecados. Uau! Por isso que a Bíblia diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O chifre pequeno, ele lançou por terra a verdade. Veja o que diz versículo 8 de Daniel, versículo 12 de Daniel capítulo 8, perdão. Diz assim: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões. Ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Essa palavra verdade, conforme aparece para nós aqui em Daniel 8:12, é uma palavra hebraica que é um sinônimo para lei. O que ele fez com a lei? Quando diz deitou por terra a verdade, literalmente, a tradução poderia ser feita assim: ele pisou a lei de Deus. Pisou a lei de Deus. E agora Daniel, ele deixa de ter uma visão para ter uma audição. E ele ouve agora, versículo 13 e 14. Vejam comigo o que Daniel ouviu. Diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. O que foi que ele disse? Até quando? Disse um santo que falava aquele outro: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem o quê? Pisados, destruídos. E ele me disse, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa expressão até quando, ela aparece em muitos salmos e também no livro do Apocalipse, no capítulo 5, como sendo o clamor dos justos por misericórdia. Senhor, até quando, Senhor? Até quando o engano vai prosperar? Senhor, até quando, Senhor, a mentira vai imperar? Senhor, até quando não julgas nem vingas o sangue do justo? E a resposta é até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. O santuário será restaurado. O santuário vai ser vindicado. No nosso paralelo do estudo que estamos fazendo, em Daniel capítulo 7, você vê ali Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Você vê então ali que
Em Daniel capítulo 7, você tem o leão, você tem o urso, o leopardo, o animal terrível, você tem o chifre pequeno, e na sequência você tem um juízo no céu, não é verdade? E aí o reino de Deus estabelecido, a volta de Jesus. Daniel capítulo 8, você tem o carneiro, o bode, Roma imperial, Roma papal, e depois você tem o que? A purificação do santuário. Olhe bem para essa tela. Olhe bem para essa tela. Qual é o significado de purificação do santuário aqui? Juízo no céu. Quando que aconteceria o juízo no céu? Daniel capítulo 8 não nos revela, mas ele nos dá uma indicação de que o juízo no céu aconteceria em algum momento depois de 1798. Ou seja, em algum momento depois do domínio do chifre pequeno de Roma papal. Estamos juntos ali? Deu para ver bem? Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Bom, isso nos revela que as 2.300 tardes de manhãs deveriam se cumprir em algum momento depois de 1798. Daniel capítulo 8, versículo 26, diz o que? A visão da tarde e da manhã é verdadeira. O que foi dito é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque ela se refere a dias ainda muito distantes. Preserva a visão, ela é verdadeira. Versículo 27, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, não me levantei nem tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele ficou espantado com a visão. Curiosamente, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 começam da mesma forma e terminam da mesma forma. Daniel capítulo 7 diz no versículo 28, quanto a mim, aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito se perturbaram, o meu rosto empalideceu, mas guardei as coisas no coração. Daniel não havia entendido tudo. E nós vamos entender tudo porque Deus tem revelado a nós. Porque essa visão seria revelado o seu entendimento no tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Depois de 1798. Ó, querida igreja, você que nos assiste, nós estamos vivendo no tempo do fim. Quando nós olhamos para o sonho de Nabucodonosor na estátua, os reinos, nós estamos nos pés de ferro misturado com barro, que não se unirão até o fim. Não vai ser sequer uma nova ordem mundial que vai unir os reinos desse mundo no fim. Não, depois disso é só a volta de Jesus, a pedra que foi lançada sem auxílio de mãos humanas e alcançou os pés da estátua. 3 vezes em Daniel capítulo 7 nós temos a mesma sequência. Os animais, o domínio do chifre pequeno, o juízo e a volta de Jesus. 3 vezes a mesma coisa. Daniel capítulo 8 revelando, depois da purificação do santuário, é a volta de Jesus. Nós estamos muito próximos de Jesus voltar. É certo que a Bíblia não nos revela quando Ele voltará, mas Deus nos deixa claro que Ele está e estaria às portas. Eu quero encerrar a mensagem de Deus para nós nesta manhã dizendo o seguinte. E aqui fica um apelo ao teu coração. Um apelo de Deus ao teu coração, à tua vida. Queridos, Jesus está voltando. Nós estamos já vivendo nos últimos dias da história desse mundo. No calendário do ritual do santuário no passado, dia a dia, o sangue de um cordeiro era levado para dentro do santuário e aspergido diante do véu. Sangue do cordeiro que representavam os meus pecados, que foram transferidos para o cordeiro, que foram transferidos então através do sangue do cordeiro para dentro do santuário. Aspergidos diante do local
do véu que separava o local santo do Santíssimo no santuário. Ó, queridos, mas um dia do ano era o dia do juízo, o Yom Kippur, dia do juízo. Era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Levítico capítulo 16 nos revela como era o dia do juízo, o dia da expiação. O sacerdote tomava 2 bodes ali, tomava um cordeirinho. Um bode, ele era lançado ali como sortes para ser o bode do Senhor, o outro era Azazel. Aquele bode era imolado, era morto, sacrificado. E ele só naquele dia, 10º dia do 7º mês, entrava no lugar santíssimo do santuário, onde estava ali a Arca da Aliança, os anjos com o propiciatório. Embaixo, dentro da arca, as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Verdade esta que foi pisada pelo chifre pequeno. Os mandamentos de Deus mudados pelo chifre pequeno. E o sumo sacerdote, vestido de linho, fazia purificação do santuário. Quando ele saía do santuário, ele colocava as mãos sobre o bode Azazel, que se chama demônio do deserto. Ele era enviado ao caminho de um dia no deserto. E lá ele morria só, representando Satanás, que vai ficar nessa terra depois ali na segunda vinda de Cristo Jesus, na terra sem forma e vazia, sem ter a quem tentar. Por 1000 anos, Jesus está às portas. Só que você que é a igreja de Deus, e eu quero falar agora a você, jovem, especialmente. Não faz muito tempo eu era jovem também. E eu fui muito tentado na minha juventude. Mas eu sei que os jovens hoje estão sendo muito mais tentados. Muito mais tentados. Os tempos, eles não mudam senão para pior. É ou não é verdade? Só para pior. Quando eu olho para a juventude, eu fico pensando, meu Deus, o que Deus pode fazer através dessa juventude? Mas o diabo tem tentado você a beber, tem tentado você a vir nos cultos jovens da igreja, só para marcar um encontro para ir depois para a balada. Eu sei disso não porque me falaram, é porque os tempos não mudam, senão para pior. As tentações que eu tinha quando eu era jovem na igreja eram as mesmas. Só que hoje você está sendo muito mais tentado. Para pior. Quando eu era jovem não tinha séries, nem Netflix, nem essa coisa arada toda. Hoje o diabo tem bombardeado na sua mente tantas mentiras terríveis e tremendas que você tem desacreditado de Deus. Você não sabe mais se a Bíblia de fato é a verdade, a palavra do Senhor. Por essas mentiras que o diabo tem pregado. E a menos que você permita que Deus não só purifique o santuário, porque diz a Bíblia, em Levítico 16, versículo 30, Levítico 16, 30, que quando Deus purificasse o santuário, Ele não só purificaria o santuário, mas Ele purificaria o seu povo. Ele quer purificar o teu e o meu coração. Se a gente permitir, Ele vai fazer a obra. Amém? Se a gente permitir, Ele vai fazer a obra. Igreja querida, deixa eu abrir um pouco o meu coração para você. Eu tenho atendido semanalmente pessoas aqui na igreja e visitado e conversado. E eu tenho visto famílias sendo destruídas, destroçadas nesses últimos dias. Pais desesperados. Pastor, o que eu faço com meu filho, com a minha filha? Casamentos rompidos por problemas terríveis de ordem sexual.
começa a clicar, um clique. Começa vendo uma pornografia, uma nudez, e daqui a pouco, como um ópio terrível que toma conta da sua mente, você não consegue mais se livrar. E quer fazer experiências terríveis com a sua esposa, que Deus não aprova. Mente completamente intoxicada. Querida igreja, jovens queridos, em nome de Jesus, não porque eu falo, esqueçam pastor André, é Jesus apelando ao teu coração, ao meu coração. Nós precisamos nos afastar das coisas deste mundo. A gente não tem forças, mas Ele prometeu que nos daria força. Amém? Se tão somente nós buscássemos, crescemos, Ele nos daria força. Ele já garantiu a vitória para nós. Amém. Pelo sangue de Jesus Ele já garantiu a vitória para nós. O sangue de Jesus tem poder. Amém. A luta é de todos nós. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho lutas. Pode ter certeza que, como ministros do Evangelho, nós somos tão mais tentados de qualquer um de vocês. Em toda sorte que vocês podem imaginar. Sou humano igual, pecador igual, dependente igual. Essa mensagem não é para você, é para nós. Para nós. Agora, se você permitir que Deus faça a obra que Ele tem para fazer na tua vida, se você permitir que o Espírito Santo atue em você e através de você, uma chama viva vai aquecer o teu coração. Uma chama viva vai aquecer o coração. O Espírito Santo vai nos usar. A igreja vai mudar. E nós vamos ver Cristo voltar. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal, e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. O que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos
que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Você deseja essa transformação no seu coração? Você deseja essa mudança de mente, essa purificação para receber o Espírito Santo do Senhor? Diga comigo: dá-me, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Ó Deus eterno, dá-nos, Senhor Deus, essa transformação. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Ó Deus, quão difícil tem sido, quão terríveis têm sido as lutas. O inimigo tem vindo contra nós com tanta força, tem colocado a nós para dormir, outros para estar completamente ligados às coisas deste mundo. Senhor, perdoa-nos, dá-nos teu Espírito, transforma a nossa vida, dá-nos, Senhor. Faça, Senhor Deus, com que a comunhão pessoal, íntima, individual com Cristo Jesus seja a nossa arma principal. E venha nos buscar, Senhor, mas não antes de nos usar com poder para pregarmos esta verdade, o Evangelho eterno. Clamo, Senhor, pelos jovens da minha igreja. Pai, são tão especiais, comprados pelo sangue de Jesus. Salva, Senhor Deus, a juventude das coisas deste mundo. Salva, Pai, os adultos, as famílias, os pais da minha igreja, que o Senhor tem confiado a mim. E aqueles que nos assistem, Senhor, igreja virtual, milhares de pessoas em todos os cantos. Pelo nome de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, eu te peço. Amém, Senhor. Amém.